Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Burr Up Code Club. Eu sou a instrutora Júlia Rodrigues e essa é a nossa quinta aula falando sobre MAP, tá? Se você não viu as aulas passadas, tá? Eu falo sobre acesso de dados e é muito importante, tá, galera? Então, se vocês não viram, volta lá e vê, tá? Nessa aula vamos falar sobre algumas funções do MAP, tá? Tô usando o mesmo exemplo que sempre usei na aula passada, tá? Então, o meu map, a chave dele vai ser uma string, né, que vai ser o nome do meu aluno, e o conteúdo daquela posição vai ser um int, tá? Então, no meu mapeamento, o nome do meu aluno é referente à idade dele, tá? E aí, o meu map chama mapa, tá? Então, ele tem algumas funções que é importante a gente saber, e eu vou usar esse mesmo exemplo para explicar cada uma dessas funções para vocês, tá? A primeira função que eu tenho aí é o mapa size, tá? Ele retorna a quantidade de elementos que eu tenho no meu mapa. Quando eu começo um programa aí, eu já dei um cout, tá? Então aqui, ó, declarei o meu mapa, tá? Como que ele é. Então ele é um conjunto de string, tá? A chave dele é uma string, que é o nome da pessoa. E o conteúdo que eu estou guardando nessa posição é um int, tá? É a idade da pessoa. E aí eu chamei ela de mapa, tá? O meu map. Então aí eu dou um cout, tá? E aí eu coloco a palavra tamanho, né? Só pra mostrar assim bem bonitinho. E coloco ali a minha função mapa.size, tá, galera? Mapa, vocês podem ver que eu deixei aqui de amarelo, é o nome que eu vou colocar, tá? Então, se seu map chama abacaxi, você vai colocar abacaxi.size, tá? E aí ele retorna a quantidade de elementos. Como eu comecei agora, ele retornou o 0, né? Porque eu ainda não mapeei ninguém no meu mapa, né? Então aí ele vai printar lá o 0, tá? Esse balãozinho verde significa que vai mostrar na tela. E depois que eu faço essas 3 inserções aí, tá? O que acontece? Eu chamo de novo esse mapa.size e ele vai retornar 3, porque eu mapeei 3 elementos pro meu mapa, tá? Tem o clear, tá? Que apaga todos os elementos. Nesse exemplo aqui, quando eu comecei, tá? Eu usei basicamente o mesmo código anterior. Só que eu comecei, dei lá o mapa.size e eu vi que tinha 0 pessoas, tá? E aí eu cadastrei lá as 3 pessoas, Sofia, o José e o João. E aí meu tamanho foi para 3. Depois que eu dei o mapa clear, eu coloquei de novo meu mapa.size para vocês verem, tá? Que apagou tudo. Então, o meu tamanho volta a ser 0, tá? Tem o begin, aí galera, retorna um ponteiro para o início do mapa. Aí tá meio que um spoilerzinho da nossa próxima aula, tá? Próxima aula eu vou falar detalhadamente o que é isso, o que é esse ponteiro, e vou falar do end também. Só que eu já vou dando uma adiantadinha aqui, galera. Quando eu falo begin, que é do começo, é nesse comecinho aqui, ó. Quando ele ordena, é aquele meu primeiro elemento da minha ordenação. E o end vai para esse aqui, ó, o segundo, o último, tá? Então, aí qual que é a chave? A chave é o primeiro, né? Então, aqui, ó, você tá vendo que não repete. 1, 2, 3, eu coloquei um int e coloquei um char naquele meu segundo elemento. Tá vendo que ele pode repetir? O 2 e o 4 tem o mesmo conteúdo, tem o y, né? É como se o João e a Sofia tivessem a mesma idade, mas a Sofia tem o nome Sofia e o João tem o nome João, mesmo os dois tendo a mesma idade, tá? Então, o begin é como se ele tivesse um ponteiro, galera. Um ponteiro é literalmente ele tá apontando, tá? Ele tá indicando, tipo assim, quem é o primeiro da fila? Aí você vai lá e coloca o dedo assim, ó. E essa pessoa aqui. Então, você tá apontando para a primeira pessoa da fila. E o end vai apontar pro último, tá? Pro meu último elemento lá, de acordo com a ordenação, pela minha chave, tá? Mas eu vou explicar melhor isso na próxima aula. Tem um find aí, tá? E aí eu coloquei em vermelhinho, João, só um exemplo. Só que aí você coloca aí dentro qual que é a chave, tá? Que você quer procurar, você quer ver se você já mapeou esse elemento, tá? Então, se fosse um número, podia ser find 3, find 4. Então, aí como eu tô trabalhando com nomes, eu quero ver se eu já cadastrei o João, tá? Então, ele procura se existe um certo valor no mapa, nesse exemplo, o João. E se essa função retornar um valor igual a mapa.end, ele não existe, tá?
Se não, ele existe. Então, galera, aqui o exemplozinho aqui, ó. Fui lá, declarei meu mapa, né, tipo string int, que é o nome e a idade, e mapeei a Maria pro 6, tá? Então, a Maria tem 6 anos. E aí, eu procurei mapa find João. Tá vendo que aí eu só mapeei a Maria? Então, eu vou comparar se vai dar o mapa.end, tá? Ou seja, se ele percorreu todo o meu mapa e não achou, então ele vai entrar nesse if aí, tá? Então ele vai colocar que o João não existe. Realmente, galera, eu não mapeei o João. E aí ele ignora o else, porque ele já entrou no if. Então aí ele coloca aqui, ó, João não existe, tá? E aí depois eu coloco outro cout, né? Idade de João, colocou 0. Galera, só que muita atenção nessa parte. Não é só 0, porque não achei, quando eu não acho, ele vai lá e atribui o número 0. Esse 0 aí significa um valor nulo, tá? Então, se não existe o João, não existe uma idade para o João. Só que quando a gente está tratando inteiros, a gente trata o nulo como o número 0, tá? E aí ele vai e coloca aí que a idade do João, entre aspas, é 0, tá? Tá aparecendo a idade do João aqui, galera, porque eu coloquei aqui no cout, tá? E aí depois eu coloco outro if, né? Porque aí eu dou um find na Maria. Tá vendo que aqui a gente já mapeou a Maria pro 6? Então ele faz a mesma comparação. Então ele vai percorrer e fala, opa, peraí, achei a Maria aqui. Então aí o que acontece? Vai ser diferente do mapa end, tá? E aí ele vai entrar no else e vai printar aí pra mim, Maria existe. E de final, coloquei pra ele printar ali qual que era o conteúdo que tava na Maria, né? Então era a idade dela, que é igual a 6, igual eu cadastrei aqui em cima. Tem também a erase, viu, gente? Erase, que retira o elemento do map. Nesse exemplo, ele está excluindo o João. De novo, se eu quiser excluir a Maria, posso excluir Maria. É só colocar ali no lugarzinho do vermelhinho, tá? Dependendo do que você quer excluir. E aqui eu dei praticamente o mesmo exemplo, tá? Então, fui lá, cadastrei a Maria e aí dei um find aqui. Então, se eu já mapeei a Maria, então ele vai entrar no else, tá? Vai colocar Maria existe. E aí eu vou printar aqui a idade da Maria, que deu idade Maria 6. E aí eu fui lá e dei erase, tá? Então eu apaguei a Maria, só a Maria. Se eu tivesse Maria, João e José, ia apagar só a Maria. O João e o José ainda continuaria lá, tá? Então aí quando eu fui lá e apaguei a Maria, então ela não existe mais. Então aí ele já fica aqui, ó, já cai aqui no meu if e printa lá, Maria não existe, tá? Do mesmo jeito eu dou o cout, vai aparecer 0 aqui. Por quê, galera? Lembra que eu falei, tá? Porque é um valor nulo e o nulo é representado pelo 0, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha pra passar pra aula de vocês de hoje, mas não deixa de assistir a próxima aula, tá? Muito importante, beleza? Até mais!